e ambiciosa, valores que as promoviam na sociedade, mas que não lhes harmonizavam os sentimentos sempre expostos nem lhes preenchiam o vazio existencial. Desencarnando, a pobre genitora, ela ficará a sós, já que era também órfã de pai vivo, presa às fantasias mundanas sem o amadurecimento psicológico para a conquista de uma existência feliz. Compreendendo que o luxo e o exibicionismo não lhe concediam a plenitude, passou a cultivar grande ressentimento contra a genitora que a empurrara para as experiências destrutivas e ornadas de ouro. Invejava as moças simples e trabalhadoras, estudiosas e esforçadas que ambicionavam a construção de um mundo melhor, por intermédio da família amorosa, enquanto também era invejada por imensa legião de meninas sonhadoras, que ignoravam o preço vil da fama e da corrupção moral. Naquele momento, encontrava-se num terrível dilema, e ali estava em busca de socorro. Fazia pouco, descobrira encontrar-se em gestação, em face das alterações orgânicas e da confirmação posterior mediante exame especializado. Chegara a sentir alguma alegria ante o pensamento da presença de um filhinho nos braços enriquecendo suas horas de solidão. No entanto, ao comunicar ao proxeneta que a explorava, fora rudemente rejeitada e acusada com crueldade. Como atribuir-me a paternidade desse ser, rilhara ele entre dentes cerrados, considerando seus relacionamentos múltiplos. Tomada de surpresa, explicou-lhe que sempre tomava cuidados preventivos à gravidez com todos os companheiros, mas com ele sempre se entregava de corpo e alma, sem qualquer reserva, porque o amava. Cínico e cruel, ele revidara: "Você chama nosso relacionamento de amor? Você sabe que não ama ninguém. Eu sou um profissional, não sinto nada especialmente com quem quer que seja. É certo que convivemos, que passamos alguns períodos alegres juntos, mas isso não significa qualquer compromisso de minha parte." Ela sentiu-se excruciada, sem poder, sequer, chorar. Logo, porém, ele propusera, como se trata de algo recente, que irá perturbar seriamente nosso negócio, o ideal é expeli-lo, mediante o uso de medicamento eficaz e seguro. Se o fizer, terá todo o meu apoio. Em caso contrário. E retirou-se espumando de ira. Ficara perplexa. Sabia o explorador de mulheres, mas pensava que talvez com ela houvesse algo mais. Em face do choque experimentado, passou a sentir uma grande repulsa pela ideia da maternidade, de prosseguir com a gestação. Fora aquele lugar, na expectativa de receber ajuda sobrenatural, conforme se lhe apresentava a questão da imortalidade e do espiritismo. Ouvi as considerações do expositor com pensamento no ato abortivo. O que nos surpreendeu foi a palavra do mentor, explicando-nos que o espírito em projeto de reencarnação era a própria genitora de volta. Ao despertar, no além-túmulo, fora tomada de angústia ao acompanhar a filha pelos sombrios corredores da autodestruição moral, dando-se conta da sua responsabilidade, sentindo-se detestada. O arrependimento e a culpa tornaram-se-lhe cruéis padecimentos íntimos, que a imantavam a jovem, vendo-a exposta e abandonada. Ao mesmo tempo, deparara-se com o ignominioso inimigo desencarnado que se vinculava à moça, roubando-lhe as energias vitais que a consumiam, levando-a, muitas vezes, à estafa, à exaustão, à perda de sentido existencial. Agora, diante da recusa do explorador que se negava à paternidade, pude captar as vibrações da genitora ansiosa pelo perdão e pela oportunidade reparadora, anuindo emocionalmente a sugestão criminosa do aborto. Tratava-se de uma trama infeliz e muito complexa. Como, porém, ninguém se encontra a sós, ao abandono, o seu guia espiritual que se esforçava por melhor ajudá-la, no momento em que passava pelo edifício de nome conhecido, inspirou-a a saltar e buscar socorro, o que a fez mudar o curso das atividades naquela noite. Nosso mentor aplicou-lhe passes dispersivos nos chakras coronário e cerebral, a fim de deslindar o algoz desencanado que nela se fixava com ferocidade. Em seguida adormeceu com indução hipnótica, solicitando aos amigos Petiting e Eurípedes que o conduzissem à sala mediúnica, o que foi realizado imediatamente com misericórdia e compreensão. O seguir, propôs a Jesus Gonçalves permanecer ao seu lado, assistindo e acompanhando-a posteriormente ao atendimento fraterno, enquanto, nós outro, com ele dirigimos-nos à atividade desobsessiva. 5. Procedimentos libertadores. A palestra encerrava-se, e chegara o momento dos passes coletivos, quando os benfeitores desencarnados aplicavam as energias salutares nos necessitados.
Ao som de suave melodia pelo serviço de alto-falantes, os médiuns habilitados postaram-se pelos corredores do salão entre as filas de poltronas e enquanto se faziam emitidas vibrações verbais e mentais pelo expositor, com voz tranquila e bem modulada, eram carreadas as energias benéficas em favor de todos aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar. Seguindo a sala mediúnica, verificamos que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento. Duas entidades muito sofredoras, mediante a psicofonia atormentada, expressavam as suas angústias, o desespero que as acompanhava além da morte física, carinhosamente atendidas por meio da psicoterapia da palavra esclarecedora do dialogador, enquanto, simultaneamente, recebiam o contributo vibratório do mentor da reunião. Os dois médiuns disciplinados externavam os padecimentos dos comunicantes sem alarde nem qualquer nota de escândalo, permitindo que o socorro lhes chegasse de maneira eficaz. Podemos observar que, enquanto os psicoterapeutas de desencarnados, com o pensamento fixado em Jesus, dirigiam a palavra fraternal de recepção, exteriorizavam em ondas contínuas vibrações em tonalidade azul prateado que alcançavam os comunicantes, balsamizando-lhes as feridas morais. Não poderiam explicar a sensação de reconforto momentâneo que os tomava, porque, fixados nas lembranças perturbadoras e nos efeitos das ações nefastas da existência passada, retidas no perispírito, rebocavam nos tormentos, expondo-se sem a necessária lucidez para escutar as orientações. Nesse caso, com paciência significativa, cada dialogador resolveu utilizar-se da bioenergia, que o libertava da pesada carga de aflições, no que era auxiliado pelos cooperadores espirituais, facultando que fossem diminuídas as angústias dos visitantes, para posterior atendimento verbal. Deslocados dos médiuns, muito melhor do que antes se encontravam, entraram em torpor hipnótico e foram colocados em massas especialmente distribuídas no recinto, para remoção posterior para a colônia espiritual de apoio. O benfeitor Hermano dirigia a reunião, constituída por 20 companheiros encarnados, entre os quais 3 médiuns psicofônicos e 2 psicográficos, 3 dialogadores, 2 passistas e cooperadores mentais que contribuíam com parte dos fluidos necessários ao êxito do cometimento. Antes da reunião, Dr. Bezerra solicitara ao mentor dos trabalhos a devida permissão para o atendimento ao inimigo espiritual da jovem atormentada que se encontrava na sala contínua dos passes. Desse modo, trazido à comunicação, foi utilizada a médium Celestina, viúva e genitora de 2 filhos que educara com as claridades do espiritismo e que faziam parte da sociedade como auxiliares, havendo granjeado o respeito e afeto dos mentores, em razão da sua dedicação para o trabalho do bem, assim como a educação da mediunidade de que era portadora. Aproximando o vingador inclemente do perispírito da médium, logo se deu a imantação com a sensitiva que estremeceu levemente, e notamos que algumas das glândulas endócrinas, especialmente a epífise, apresentou peculiar luminosidade que se estendeu à pituitária, à tireoide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco, num sistema circulatório especial. Automaticamente, a médium começou a falar, externando o enfado e o desgosto de ali encontrar-se. Tratava-se da comunicação do indigitado espiritual. Inicialmente, ele desejou prejudicar a médium, exteriorizando ondas de raiva carregadas de vibrações destrutivas, que poderiam afetar-lhe o sistema endocrínico e mesmo o sistema nervoso simpático, sem conseguir o objetivo, em razão das defesas naturais de que a senhora era portadora. Logo depois, tentou deslindar-se do ímã perispirítico, responsável pela sua fixação à médium, culminando por enfrentar o diálogo em tom agressivo, interrogando: "O que se pretende de mim? Quem se atreve a determinar minha programática de vingança? O que está ocorrendo?" Fortemente inspirado por Dr. Bezerra de Menezes, Marcelo, um experiente doutrinador, respondeu com bondade e lucidez: "Pretendemos um contato com o amigo, a fim de estudarmos o seu problema e as razões do seu sofrimento, agora transformado em rude perseguição a quem certamente o prejudicou. Não desejamos impedi-lo de prosseguir no seu propósito, mas somente buscamos entender por que você se esquece da própria felicidade, mantendo-se na atitude rebelde do ódio que infelicita, e, por fim, explicar-lhe que, até este momento, o amigo agia conforme lhe parecia melhor. A partir de agora, porém, alteram-se as possibilidades de agressão,
sendo você convidado à mudança de comportamento em seu próprio benefício. E enquanto o espírito blasonava, usando palavras quase desconexas, Marcelo prosseguiu. Talvez você ignore, embora haja morrido o seu corpo físico, que existem leis universais de amor, das quais ninguém consegue fugir, vicejando no mundo espiritual onde se encontra. Nada acontece por capricho de quem quer que seja. As soberanas leis funcionam por automatismo e também pela interferência do pensamento daqueles que se lhes direcionam a mente suplicando ajuda e misericórdia. É o que está acontecendo em relação a você e a jovem que lhe experimenta os agulhas da perversidade. Você se refere à víbora destruidora de vidas? Conhece, por acaso, a dissoluta e cruel, mascarada de angelitude? Insensível e interesseira, é uma destruidora de lares e de vidas. Provoca paixões, explora as suas vítimas e entrega-se a um infame comparsa que a devora. O amigo não se deve referir dessa maneira àquela que é sua vítima, porquanto, na condição em que se encontra, a sua energia muito contribui para o seu comportamento enfermiço. E natural que assim aconteça, porque igualmente me comprazo na sua forma desregrada de viver, participando de todos os seus conúbios sexuais que me facultam a vampirizarão das suas energias que me nutrem. Considera essa conduta como correta? Desde que lhe censura a maneira de viver, como se pode aproveitar da sua insensatez para fluir benefícios que nada mais são que desvarios e vapores morbosos que igualmente mais o degradam? Seria melhor que não se envolvesse conosco, rugiu, exasperado, quase espumando de raiva. O semblante da médium apresentava-se congestionado numa transfiguração perfeita, refletindo a faces do comunicante. Agitando-a, desgostoso, o enfermo espiritual estridulou: nosso relacionamento perde-se na ampulheta do tempo, quando a miserável, hoje vulgar, traiu-me, já assinalada pela infâmia que lhe é peculiar. Éramos casados e pais afetuosos, pelo menos era o que eu pensava, quando dei invasão de Portugal pelas tropas francesas em 1808 pelo norte do país. Após instalar-se parte da tropa invasora em nossa cidade, a deslocada apaixonou-se por um soldado sedutor e com escândalo de alta repercussão, abandonou o lar, deixando-nos, o que resultou na morte de um dos nossos filhos, vitimado por enfermidade cruel que lhe vinha devorando o corpo juvenil. Sem nenhum pudor, transferiu-se do nosso burgo para outro, entregando seu bandido que a seduziu com facilidade. Vitimado pela vergonha e pelo horror, mergulhei no abismo do ódio e deixei-me consumir por estranha tristeza que me levou à morte, abrindo espaço para que logo morresse também o nosso segundo filho. Quando descobri que não havia morte, procurei-a com desesperado sentimento de vingança, não mais encontrando-a, por longo tempo, senão quando, há pouco, fui atraído ao seu estado atual e entendi que ela havia voltado. Nosso filhinho morto prematuro era, agora, a sua genitora, que a entregou ao próprio destino e não sei por onde anda o nosso outro rebento. Choro convulsivo complementou as suas últimas palavras, logo, porém, prosseguindo. Grávida, sem o desejar, seria esse o caminho da sua reabilitação ante o crime cometido para com o abandonado, ajudando-o a recompor-se ante a falência na condição de genitora, que irei tentar impedir de consumar-se, a fim de trazê-la de volta para cá, onde a justiçarei, auxiliado por outras suas vítimas que também esperam. Se existem lei e justiça, este é o meu estatuto de compensação, não desejando, senão, promover o equilíbrio entre os seus débitos e os males que a muitos continua fazendo. Na pausa que se fez natural, Marcelo, fortemente inspirado pelo benfeitor, elucidou. As divinas leis não são aplicadas em cobranças indébitas, mas sim em forma de mecanismos de reabilitação e de reequilíbrio. Sem dúvida, a insânia por ela perpetrada é muito grave, mas não lhe cabe o direito de fazer justiça porque o seu é um critério caprichoso e cheio de rancor, empurrando-o para a vingança insana. Deus não necessita do nosso apoio a fim de fazer que as leis de amor sejam respeitadas e aqueles que se comprometem recebam o necessário corretivo. Para tanto, existem as enfermidades depuradoras, as circunstâncias do destino, os fenômenos problemas da afetividade e do relacionamento, os acidentes, as anomalias orgânicas e mentais, enfim, uma infinidade de métodos eficazes para a recuperação. Enquanto que ao ser aplicada a sevícia pela vingança, aquele que a perpetra cai no abismo dos crimes hediondos, por desconhecer a justa medida para a correção do equivocado. Não lhe cabe, portanto,
o direito de desforço, por mais se justifique na condição de vítima. Mas eu odeio e hei de vingar-me. Em verdade, o que o atormenta não é o ódio, e sim a sua ignorância a respeito das divinas leis, porquanto, à medida que mantém o veneno desse sentimento, mas se embriaga de luxúria e de perturbação, vinculando-se-lhe passando quase a viver em função dos disparates morais que ela se permite. Encontra-se você na situação do explorador dominado pelo desejo do gozo ignóbil, passando a depender do comportamento doentio da sua vítima. Já é chegado o momento de mudar o foco da sua aspiração para o encontro com a felicidade. Afinal, todo esse período passado fez-se caracterizar pelo seu sofrimento que pareceu não ter fim. Já é o momento da sua libertação das amarras constritoras das paixões inditosas. Nesse momento, o venerável benfeitor aplicou energias no espírito atormentado, enquanto o dialogador impôs-lhe, recue no tempo e constatará que existem culpas na sua economia espiritual evolutiva, que justificaram os referidos padecimentos, que você poderia haver aproveitado como resgate, caso houvesse seguido as diretrizes da sua religião da época, perdão e misericórdia para com a infeliz, conforme Jesus aplicou em relação à mulher adúltera, narrada no Evangelho. Porque a indução psicoterapêutica prosseguisse, o comunicante começou a contorcer-se mais nos fluidos da médium e, contemplando cenas de terrível conteúdo, começou a pedir socorro, sucumbindo ante os arquivos dos acontecimentos inditosos que lhe assinalavam uma das mais recentes existências transatas. Não pode ser comigo o que se passa, o que estou vendo, exclamou, aterrorizado. Exatamente, meu irmão, refere-se a você o que ora enxerga, proveniente dos arquivos da sua memória ancestral. O que você praticou de cruel tornou-se-lhe sementeira de desdita que lhe cumpria resgatar. O orgulho machista, porém, o temperamento rebelde e o egoísmo doentio não lhe permitiram assimilar a dor que se lhe acercou, deixando o filhinho desencanar por indiferença. Você reclama da mulher que fugiu do santuário doméstico, acusando-a de responsável pela morte das duas crianças, sendo que você, afogando-se, na mágoa, também ouvidou-se de oferecer aos jovenzinhos solitários e infelizes o apoio de que eles necessitavam, no momento em que se tornavam órfãos de mãe viva. Ninguém pode erguer a clava da justiça contra os outros, porque igualmente encontra-se em curso em terríveis compromissos, que são sempre os geradores das situações deploráveis que acontecem. Observe bem a insônia de que foi portador, a prepotência perversa que lhe assinalou a existência e esqueça-se da postura de vítima, considerando que outros, por sua vez, experimentaram-lhe a impiedade, tornando-se-lhe vitimados pela sua indiferença e crueldade. Concentrado profundamente, Marcelo percebia os quadros evocados pela memória ancestral do comunicante sob a ação da força regressiva imposta pelo abençoado Dr. Bezerra. Transcorridos alguns minutos, demonstrando exaustão, o inditoso perguntou, e agora, o que me sucederá? O amor de Deus não tem dimensão, respondeu-lhe o psicoterapeuta espiritual. Você será encaminhado a uma comunidade espiritual na condição de enfermo, onde receberá conveniente tratamento, renovando-se e adaptando-se a novo comportamento, deixando a nossa irmã inditosa prosseguir conforme estabelece a lei de causa e efeito. Agora, repouse e durma em paz, a fim de despertar noutra dimensão e em condição diferente desta que vem vivenciando há quase 200 anos. Aplicando energias calmantes na médium, que alcançavam o espírito, vimos-lo adormecer profundamente, sendo desligado e conduzido em macau lugar próprio para posterior remoção. Dona Celestina recobrou a lucidez aureolada por vibrações de harmonia, desfrutando de excelente equilíbrio psíquico e emocional. O benfeitor exultante com a primeira fase da atividade socorrista, convidou-nos a seguir a sala onde, naquele momento, a jovem buscava o expositor para pedir-lhe orientação. Havia um expressivo número de pacientes que esperavam com tranquilidade a sua vez, sendo chamados em ordem, no momento próprio, por um cooperador que se utilizava de uma lista adrede elaborada. A visitante sentia-se emocionalmente dominada por um estranho bem-estar que não experimentava desde há muito tempo. Não sabia que se havia libertado da constrição doentia do perseguidor, nem mesmo podia identificar o fenômeno obsessivo de que era vítima. Logo sentou-se, para ser atendida, passou a respirar a psicosfera que se exteriorizava do trabalhador de Jesus, que a recebeu com visível simpatia, muito diferente de como era aceita e onde se apresentava. Deixando-a falar, ela expôs o seu drama,
especialmente o desejo de abortar ou ser informação, sem explicar, naturalmente, a conduta que se permitia. Comovendo-se durante a narrativa, com um sentimento de autocompaixão, por primeira vez, nos últimos tempos, foi dominada por leve tremor, qual se fora uma adolescente sem experiências, que realmente o era na área do bem e da verdadeira fraternidade. Ouvida carinhosamente pelo amigo atendente, este explicou-lhe a gravidade do crime do aborto, solicitando-lhe que pensasse demoradamente antes de qualquer decisão. O fato de o pai não desejar assumir a responsabilidade não tinha a menor importância, porque o seu amor poderia preencher a lacuna deixada por aquela ausência. À medida que ele explicava sobre o milagre da vida, da imortalidade e da reencarnação, exteriorizava compaixão e fraternidade que envolviam em dúlcida harmonia. Simultaneamente, nosso benfeitor aplicou-lhe energias especiais e, ao terminar o atendimento, a jovem prometeu retornar à instituição. Saiu emocionada, e, ao tomar o automóvel resolveu retornar ao apartamento, evitando seguir ao trabalho, de imediato comunicando a impossibilidade de atendimento ao cliente em pauta, sob a justificativa de mal-estar súbito. Acompanhando-lhe a decisão feliz, o nobre mentor explicou-nos que, logo mais, ela seria trazida de volta à instituição em desdobramento parcial pelo sono. 6. O socorro prossegue. Damos-nos conta, nesse instante, de que todos aqueles acontecimentos não eram resultado de um simples acaso, mas da assistência de um espírito nobre que amava. Curiosamente, ele apresentou-se-nos, explicando que se tratava do antigo soldado francês que a desencaminhara, por ocasião da conquista da Ibéria pelas tropas napoleônicas. Reconheceu, mais tarde, quando a velhice lhe concedeu compreensão profunda em torno da existência, os males que lhe houvera feito, porquanto, após usá-la por um bom período, ao retornar à pátria, abandonou-a, sem a menor compaixão, fascinado, agora, pelo regresso ao lar, onde viria construir a família. A sua lembrança, porém, fixou-se-lhe na mente e na emoção pelo restante da existência física. Envelhecido e dominado pela culpa, procurou remediar o mal que fizera pelo bem que poderia fazer, sendo que, no além operou-se a sua transformação radical, pois que encontrou em situação penosa, em região de infelicidade, de onde não a conseguiu resgatar. Ambos retornaram à Terra nesse período em situação diferente e ele conseguiu conhecer o Espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec, o que ocorreu na cidade de Tours, onde renascera novamente na França, às margens dos rios Loire e Cher, onde conviveu com o apóstolo Leon Denis, havendo participado de inúmeras reuniões com o emérito escritor nascido na aldeia de Fougue, nas vizinhanças de Tolly, desencarnado naquela cidade de Honoré de Balzac. Significativamente transformado, retornando à pátria espiritual no começo do século XX, procurou reabilitar-se dos atos indignos anteriormente praticados com a consciência desperta para o bem, esculpindo o dever de reerguer aquela quem excruciara e se tornara responsável pela desdita da própria família. Chamara-se, durante a última existência, Filipe, mantendo-se discreto e tentando, sob todos os meios possíveis, auxiliar a antiga vítima, procurando detê-la na rampa do erro e dos compromissos infelizes. Participava da equipe que trabalhava na Sociedade Espírita Amor e Caridade, e, tomando conhecimento das atividades que seriam desenvolvidas no período em que ali nos encontraríamos, solicitou ajuda e a orientação do nosso mentor, o que culminou nos socorros que vinham sendo aplicados em favor da enferma espiritual. Simpático e consciente das próprias responsabilidades, Filipe passou a participar da nossa equipe, no que concernia à assistência à jovem Martina. Reflexionando, em silêncio, procuramos entender os divinos desígnios que sempre encontram recursos valiosos para a solução de todas as problemáticas geradas pela ignorância e pela imprevidência humanas. Não me havia ocorrido antes a ideia de quem estaria sendo responsável pelos mecanismos socorristas da jovem equivocada que, de um para outro momento, resolvera por adentrar-se na instituição por cuja porta passara indiferente várias vezes antes. Ajustava-se, agora, a complexidade da ação a um programa cuidadosamente elaborado, que tinha por meta a libertação. Retornando à sala mediúnica, acompanhamos outras comunicações espirituais atormentadas, sempre aprendendo as técnicas da compaixão e da misericórdia que lhe eram aplicadas, em detrimento dos debates inúteis, recheados de palavras pomposas e vazias que não atendiam aos dramas e os apelos dos sofredores.
A terapia espírita oferecida aos desencarnados em desespero difere de tudo quanto se aplica aos enfermos encarnados. A situação de ambos é muito diversa, pois que todos os seus padecimentos estão impressos no perispírito que registra as ações e os seus efeitos, necessitando de vibrações generosas de amor e de caridade para serem diluídas mediante novas fixações emocionais. As palavras, naturalmente, auxiliam no despertamento das aflições, no entanto, com mais eficiência quando carregadas de compaixão e de entendimento fraternal, sem reprimendas nem imposições pretensiosas de quem deseja doutrinar, convencer, modificar. O trabalho é de socorro e não de domínio das mentes e dos sentimentos dos enfermos espirituais. Quando, porém, se apresentam espíritos discutidores e recalcitrantes, nesse caso, ademais do sentimento de piedade em relação à sua ignorância, devem-se evitar as discussões infrutíferas que prejudicam a execução do trabalho, roubando o tempo da ação caritativa para os debates vazios da vaidade humana. Impedir-se, pois, essas tentativas de convencimento, encerrando a comunicação e deixando que os espíritos superiores encarreguem-se de os atender, após o choque anímico resultante da comunicação, que é uma das finalidades básicas do recurso terapêutico. Nesse choque anímico, o espírito transfere ao médium pesada carga de fluidos deletérios que o dominam e infelicitam, enquanto se renovam por aqueles exteriorizados pelo sensitivo, beneficiando-se de imediato. E porque o médium pode eliminar essas energias enfermiças com facilidade, por meio da sudorese e de outros mecanismos orgânicos, em face da sua condição de paz e de equilíbrio emocional, o simples fato de ocorrer uma incorporação, mesmo que sem os esclarecimentos que, às vezes, tornam-se necessários, se não indispensáveis, o visitante desencarnado já consegue assimilar significativa cota de energia saudável. No confronto com obsessores perversos e conscientes dos males que executam, ainda aí, o objetivo é socorrê-los sem os censurar nem criar conflitos mais profundos nos desditosos perseguidores. Jesus é sempre o modelo em todas as situações. Atendendo aos obsessos, compadecia-se dos seus perseguidores, e, ao expulsá-los dos pacientes, contava com a ajuda dos seus cooperadores espirituais que se encarregavam de esclarecê-los. À sua época e nas circunstâncias em que se apresentavam as obsessões, o ato curativo teria que ser imediato e sem delongas, de modo a demonstrar àquela geração inculta em torno dos quesitos espirituais o poder de que ele se encontrava investido, diferindo, portanto, dos providenciais mecanismos utilizáveis na atualidade, nos santuários mediúnicos edificados pelo Espiritismo. O formoso trabalho de iluminação encaminhou-se para a etapa final, quando haviam sido atendidos diversos casos de obsessão e de ignorância espiritual. Chegada a fase terminal, o nobre irmão proferiu a prece de encerramento, utilizando-se da inspiração que transmitiu a Marcelo, na condição de dirigente dos trabalhos, e, ainda na penumbra da sala, os membros sorveram pequena dose de água fluidificada, afastando-se para outro cômodo preservando o silêncio. Nós outros permanecemos movimentando-nos com os demais trabalhadores, auxiliando nas providências de remoção daqueles que foram atendidos e deveriam ser conduzidos à comunidade espiritual, enquanto outros que não puderam ser atendidos eram encaminhados para enfermarias na própria instituição, tudo, porém, num clima de ordem e de respeito, como devem ser todas as atividades de natureza espiritual. Igualmente a sala foi asepsiada com aparelhagem especial, diluindo os fluidos mais pesados que aderiram às paredes e ao teto ou que permaneceram na psicosfera, de modo que as futuras atividades não viessem a experimentar a contaminação doentia. Vibrações de harmonia pairavam no ar, tangidas em harpas delicadas por mãos invisíveis. Dr. Bezerra elucidou-nos que procurássemos renovar as energias em contato com a natureza em festa de estrelas ou mediante a oração, até o momento quando, logo depois, seria realizada uma atividade especialmente dedicada a Martina, que seria trazida em desdobramento parcial pelo sono fisiológico àquele reduto de amor. Sem qualquer dúvida, o Espiritismo veio à Terra com a missão de restaurar a pulcra doutrina de Jesus. Despido da indumentária das superstições e cultos externos que vestiram os mistérios ou doutrinas do conhecimento originadas na Índia ancestral, passando pelo Egito e os seus santuários encarregados das iniciações, fascinando os gregos e sintetizados em Orfeu e Homero, na música e na poesia, alcançando a culminância em Pitágoras, Sócrates e Platão,
Foi Jesus quem melhor sintetizou a sabedoria universal no incomparável do amor. Corrompido pelas paixões que lhe predominavam no cerne do ser, o homem de então encontrava-se impossibilitado de compreender a excelência do seu ensinamento, profanando seus conteúdos e adulterando-os. No momento quando a ciência rompeu o véu da ignorância e facultou melhor entendimento da vida e dos seus milagres, os ensinamentos profundos retornaram pela voz dos espíritos, os legítimos cancioneiros da imortalidade, repetindo as antiquíssimas lições em torno da realidade do ser além do vaso carnal, das reencarnações, dos esforços que devem ser empreendidos, a fim de libertar-se da túnica pesada da ilusão que o retém nos patamares inferiores da evolução. Ali, na singeleza daquele templo de amor, podíamos constatar a grandeza do amor de Deus pelas suas criaturas, a todas facultando ensanches de crescimento moral e de felicidade. Nenhum protecionismo, esquecimento nenhum de quem quer que seja. Os mais miseráveis, às vezes, detestados, são credores de carinho e de oportunidade, e os mais bem aquinhoados também se encontram dentro dos mesmos critérios das leis de merecimento que proporcionam os mecanismos hábeis para a evolução. O relógio de parede da sociedade assinalava ele h30 da madrugada, quando nos reunimos na sala mediúnica, onde já se encontravam em desdobramento parcial pelo sono, a respeitável senhora Celestina, o irmão Marcelo e reduzido grupo de cooperadores, assistidos pelo devotado irmão, acompanhado pelos membros da nossa equipe. Nesse momento, Felipe adentrou-se conduzindo carinhosamente Martina adormecida. Assumindo os lugares correspondentes à mesa, os membros do trabalho mediúnico, a paciente foi colocada em cadeira confortável próxima do dirigente da reunião. Dr. Bezerra acercou-se da jovem portadora de muita beleza física e despertou-a suavemente. Ao ver-se no recinto estranho, observou os espíritos presentes e interrogou: penso que me encontro no país dos sonhos, não é verdade? De certo modo, minha filha, respondeu o generoso guia-traço. Entretanto, você se encontra no país da realidade, onde todos nascemos, vivemos, viajamos a terra em aprendizagem e para onde retornamos. Ela sorriu, algo desajeitada, e deixou-se penetrar pelas vibrações ambientais. Embora a vinculação perispiritual da mãezinha em processo de reencarnação, a senhora foi conduzida até a filha, que estremeceu e desejou afastar-se, sendo impedida pelo nosso irmão Petitinga, que lhe falou suavemente para que ficasse tranquila. É um fantasma, porque minha mãe já morreu. Exatamente, afirmou o amigo espiritual traço. Ela está de volta para recuperar-se. E todo o mal que me fez, eu a detesto, agora que compreendo o abismo ao qual fui atirada por ela e seus conselhos de beleza e de sedução. A senhora encontrava-se visivelmente comovida, chorando com equilíbrio e recebendo a resposta agressiva do desespero da filha. Ela reconhece o erro cometido, prosseguiu ele, e deseja repará-lo, direito que é concedido a todos, conforme está acontecendo com você mesma, que hoje recebeu grandes benefícios dos céus, favorecendo-a com amor e ajuda indispensáveis para ser feliz. Não entendo nada disso. Estou confusa com os acontecimentos recentes e não sei como devo comportar-me. Basta que abra as portas interiores ao sentimento do amor e deixe-o entrar, ensejando a bênção do perdão a quem a prejudicou, pensando auxiliá-la, conforme os doentes processos terrestres. A palavra suave e meiga de José Petitinga comovia a jovem aturdida. Que deseja de mim, já que me fez tanto mal? Que mais pretende fazer-me? Nesse menos, Dr. Bezerra olhou para a desencarnada e deu-lhe um leve sinal. Compreendendo o significado daquele instante, a senhora falou, embaraçada: perdoa-me, minha filha. Vivi exclusivamente para servir-te. Agora sei quanto mal te fiz, encaminhando-te pela senda da ilusão e da vulgaridade. Ignorante das verdades espirituais, procurei oferecer-te o que pensava ser melhor até o momento quando, após a morte, encontrei a vida e acompanhei o teu martírio dourado e enganoso. Jamais te faria qualquer mal, eu que tanto te amo. Eras pequenina e frágil, necessitando de apoio e de oportunidade para ganhar o mundo. Fiz-me tua educadora e encaminhei-te na direção do lucro e do poder. Quanto me enganei. Desejo refazer o caminho, recuperar-me do grave engodo. Não me expulses do teu seio. A solicitação foi feita com uma voz indefinível, em que a amargura e a esperança entrelaçavam-se. A jovem foi dominada por um choque e pôs-se de pé, interrogando: como expulsar-te de onde? Do teu ventre.
Estou necessitando do retorno, dos teus braços e do teu colo quente para repousar um pouco e cuidar de ti nos dias pesados do futuro. Isso, não permitirei. Tenho sofrido muito e agora que estou famosa e rica, não desejo correr novos riscos. Não sei o que deverei fazer. Estou transtornada com o que está acontecendo de repente em minha vida. Tenho que abortar por muitas razões, especialmente porque ninguém me ajudará no transe, e não desejo perder as minhas formas, nestes dias em que posso amealhar mais recursos, porque a juventude é um licor que se sorve muito rapidamente. Tem piedade de tua mãe, e aceita-me, Deus, meu, exclamou. Eu devo estar louca, e isto é um pesadelo. O bondoso Petitinga acariciou-lhe a cabeça e explicou. Não estás louca, nem diante de um pesadelo, mas no enfrentamento da realidade da vida. Aproveita este momento para a tua demorada felicidade. Tudo se pode explicar e, a pouco, penetrarás no conhecimento destas últimas ocorrências da tua existência. Observa quem vem na tua direção. Aproximou-se Felipe levemente aureolado por claridade diamantina, sorrindo. Maria José, recordas-te de mim? Perguntou, gentilmente. Ela deteve-se olhando-o, surpreendida, e deu um grito, interrogando. Marei, onde estiveste todo este tempo? Buscando luz e sabedoria para rogar-te perdão. O tempo não nos separa. Pelo contrário, une-nos, e aqui estou de volta, não mais como militar leviano que te causou tantos danos, deixando-te ao abandono, mas como o amor de tua vida sedenta de carinho e de afeto. Abraçaram-se, ambos muito comovidos. Soluçando, Martina gemia e lamentava-se. Não entendo nada, meu Deus. Que sonho confuso e, ao mesmo tempo, feliz. Tranquiliza-te, amada do meu coração. Faz quase 2 séculos que te venho buscando e agora que te encontrei, não mais te deixarei. És capaz de perdoar minha fuga no momento errado. Fui conquistar o infinito para oferecer-te paz neste momento. Sempre te amei, mesmo naqueles tormentosos dias de abandono, solidão, doença e morte. É claro que te perdoo, então perdoa, também, tua mãezinha, que é o filhinho que deixaste morrer, quando fugiste comigo e que agora está de volta. Nada se perde na vida e tudo se regulariza. Não compreendo o que falas. Não te preocupes, por enquanto. Perdoa e ouvida o desejo de interromper a gestação, recuperando-te pelo seu abandono, a fim de que também ela se libere da culpa dos teus males. Tudo tem sua razão de ser. Existe no universo uma lei de causa e de efeito e nada ocorre sem sua vigência. Por ti, farei tudo, concordou ofegante. Abraçaram-se, novamente, e depois, algo canhestramente, abraçou a genitora em pranto de dor. Dr. Bezerra aplicou-lhe energias vigorosas e explicou-lhe, terás momentos muito difíceis ante a tua decisão, que tentarão dissuadir-te. Será necessário que te refugies na oração e busques amparo nesta casa aberta ao amor. Estaremos, todos aqueles que aqui nos encontramos, ao teu lado, sempre que o necessitares. Agora, dorme e descansa. A um sinal do benfeitor, Felipe reconduziu-a de volta ao lar. 7. O amor nunca põe limites. Nesse instante, 2 entidades que cooperavam nas reuniões mediúnicas normais da sociedade espírita adentraram-se, trazendo em maca, adormecido, um dos seus diretores. Tratava-se do confrade Anacleto, com um pouco mais de meio século de existência terrestre, que ficara viúvo, há 5 anos, aproximadamente, que fora antes, dedicado servidor do Evangelho, que se constituíra um dos pilares de segurança da instituição. Segundo pude depreender mentalmente, em razão das emissões do pensamento do nosso mentor, de maneira invigilante ele passou a cultivar ideias de exaltação e comportamento agressivo, tornando-se um espinho ferinte no grupo de trabalho. Responsável por atividade de relevante importância, manteve-se cauto sexualmente durante o período matrimonial. Após a desencarnação da esposa, igualmente trabalhadora dedicada, passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, dando largas à imaginação e gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. A pouco, deixou-se embriagar pela sensualidade, no difícil período da andropausa, tornando-se indócil e prepotente. Por qualquer coisa agredia os companheiros com palavras chulas, desviando-se da boa conduta moral, frequentando motéis com jovens aventureiras, igualmente perturbadas. Narcisista,
Desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Em consequência, as suas atividades tornaram-se desconsideradas e porque os demais membros da diretoria necessitassem do entrosamento entre todos, quando chamado à cooperação reagia de maneira rude, para não dizer grosseira. Chegara ao cúmulo de estar desviando valores da contabilidade da casa, a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. A esposa desencanada, em aflição compreensível, ao constatar os desmandos do consorte aturdido recorreu ao mentor, solicitando-lhe ajuda imediata. Esse, por sua vez, dirigiu a sua rogativa ao menestrel de Deus, que tomou as providências agora materializadas na equipe de que fazíamos parte, a fim de serem evitados danos mais graves ao próprio enfermo e à sociedade. O que nele se apresentava com caráter de maior gravidade, era a alucinação de autopoder que o mesmo se atribuía, não prestando contas dos seus atos administrativos aos demais companheiros, nem aceitando qualquer ingerência ou atitude fraternal que pudesse modificar a situação. Várias tentativas de diálogo foram rebatidas com os comportamentos chocantes, desrespeitando todos aqueles que se lhe acercavam. Atingindo o ápice, os amigos estavam dispostos a convocar uma Assembleia Geral e removê-lo do quadro administrativo, o que redundaria, sem dúvida, em um escândalo, porque, certamente, o paciente reagiria de forma inesperada e infeliz, complicando-se mais e afetando o conceito da casa dedicada ao amor e à caridade. Trazido à sala de atendimentos, ressonava ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se, como desejando libertar-se de alguma constrição que lhe fazia mal. Observando com mais atenção, pudemos notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva de natureza grave, porque notávamos diversas formas ovoidais, fazendo recordar a Medusa da mitologia grega. Essa cabeleira, constituída por seres espirituais inferiores, flutuava em volta da sua cabeça, e emitia ruídos estranhos, peculiares, como sons de animais ferozes. Tratava-se de espíritos vítimas da monoideia, que lhes fora inculcada em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem, que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencanados que lhe sofriam os acicates cruéis. Detendo-nos, na observação, percebíamos que 2 deles fixavam-se no sistema nervoso central, outros 2 no aparelho genésico, mas um no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. Tão ligados estavam esses espíritos deformados e insanos que não puderam ser desligados anteriormente do enfermo agora trazido ao auxílio espiritual. A área genésica apresentava-se dominada por verdadeiros vibriões criados pela dissolução moral a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica, obrigada ao atendimento da mente desvairada. Era natural que o seu fosse o pensamento do desajuste moral, em razão do cérebro sofrer a insidiosa presença do ser infeliz que lhe dominava a nobre região coronária, encharcando-a de energias deletérias. O sistema nervoso central, por sua vez, sofria a ingerência da mente espiritual desditosa que se nutria do seu tônus energético, exaurindo a vítima com lentidão e segurança. Sem dúvida, com pouco tempo de persistência desse quadro, seria impossível a continuação da existência estável. Com certeza, alguma enfermidade devoradora se aproveitaria da falta de resistências do sistema imunológico igualmente comprometido, dilacerando o corpo já quebrado. Concomitantemente, o dislate levaria o pensamento à loucura e as consequências seriam imprevisíveis, não fossem as providenciais terapêuticas a que seria submetido a partir daquele momento. A repercussão de um escândalo, de uma agressão física ou de algo mais funesto seria terrível para o grupo de servidores de Jesus, apreensivos e inquietos. O irmão Anacleto, sem dúvida, era vítima de uma obsessão impiedosa cujo controle encontrava-se distante, mas bem direcionado. A aparência física já denunciava o estado de desnutrição e falta de vigor, em razão do roubo de vitalidade que padecia. No silêncio natural em que a sala estava mergulhada, envolta em dúlcidas vibrações harmoniosas, Dr. Bezerra exorou o auxílio de Jesus para a atividade que ia iniciar-se, suplicando as suas bênçãos em favor de todos aqueles que se encontravam envolvidos no quadro desolador da obsessão, a vítima e os seus algozes. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto como a resposta dos céus ao apelo da terra.
O médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam duas entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial em movimentos anti-horário, como se estivesse desparafusando o tentáculo de cada uma delas que se fixava, respectivamente, nas gônadas. Pude perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos povos com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos em cujo exterior se prendiam. Todos encontrávamos-nos profundamente concentrados, direcionando nosso pensamento como força atuante em favor da operação que estava sendo levada a efeito. Por mais de 5 minutos o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador, até quando foram desligados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Automaticamente, com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguras pelo nobre cirurgião e por José Pititinga, que funcionava como seu auxiliar direto. Ouvíamos os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados, que haviam tido o modificado perispírito e se apresentavam na condição degenerada, fruto espúrio do comportamento que se permitiram nas jornadas anteriores, culminando com a queda nas armadilhas do Suez hipnotizador que os manipulava. Ato contínuo, foram conduzidos e localizados na aura da dedicada Senhora Celestina e de outro médium, ambos em profunda concentração. Ao ligarem-se energeticamente aos dois médiuns disciplinados, logo puseram-se a agitar-se, movendo-se continuamente, apresentando alguns estertores e emitindo sons animalescos que denotavam um sofrimento inenarrável, porque impossibilitados de exteriorizá-lo por meio da verbalização. Recebendo energia que se estendia das mãos de Hermano Pititinga Jesus, num contato transcendente de natureza calmante, com voz suave o mentor falou-lhes. A libertação de que necessitam começa agora, embora se prolongue por algum tempo. É necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses que se lhes transformam em intermediário, de modo que, no futuro, em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente. Tem sido longos os anos dessa radical transformação, mas sua é o momento para a recuperação da vida normal. Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontra arquivado no cerne do ser, volverá lentamente ser-lhes-á possível avançar pela estrada do progresso. Jesus sempre vai em busca da ovelha tresmalhada, e os irmãos são bem o exemplo daquelas que tombaram, renitentes, no fundo do abismo onde ora se encontram. Como são capazes de pensar, embora não se possam expressar, voltem-se para Deus e supliquem-lhe misericórdia. Os dias de horror e de desventura estão prestes a ceder lugar ao período de esperança e da alegria de viver. Enquanto falava e transmitia energias saudáveis aos espíritos disformes, podíamos captar-lhes o desespero que expressavam pelo pensamento, embora a monoideia que, em cada um, degenerara a forma perispiritual, mantendo-os naquela deplorável situação. Havia nessas mensagens mentais desespero e alucinação, ansiedade e angústia. Voltando à palavra articulada, a fim de que pudessem captá-la por intermédio da faculdade mediúnica dos abnegados instrumentos, informou-lhes o benfeitor: vocês serão conduzidos com carinho a um núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação na Terra, onde a bênção da expiação lhes devolverá a harmonia perdida. Nunca se olvidem do amor, considerando que o erro é uma sombra que acompanha indelevelmente aquele que o comete. O amor de nosso Pai, no entanto, não tem dimensão nem fronteira, permanecendo como força motriz do universo. Deixem-se inundar por essa energia sublime e facilmente conseguirão a paz. Mesmo que, aparentemente, demore o processo de total libertação, logo sucederá a vitória, pois que longos foram os tempos de fixação do mal, assim como da sua execução, especialmente nas aberrações praticadas na louca busca do prazer sensorial irresponsável e criminoso. Acalmem-se e deixem-se conduzir pela misericórdia do Senhor, não recalcitrando contra o aguilhão que se impuseram. Lentamente, as oscilações e pequenas convulsões dos médiuns foram diminuindo, à medida que os comunicantes eram desvencilhados dos fluidos generosos em que se encontravam mergulhados. Os seguir, foram acomodados em maca adrede preparada e transferidos para o local próprio na sala de onde seriam levados para assistência hospitalar de longo curso. Imediatamente, o generoso guia retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto ainda adormecido e gemendo sempre,
vítima da contínua constrição dos inimigos desencarnados, e repetiu a experiência com as duas expressões ovoidais que se fixavam no sistema nervoso central, presos na base posterior do cérebro, no ponto em que nasce a medula, procedendo de maneira idêntica. As entidades pareciam perceber o que estava se passando porque, flutuando no espaço, pareceram agitadas, de maneira negativa, como que insistindo para permanecer na mesma situação vampiresca. Imperturbável e consciente, o cirurgião do amor e da caridade prosseguiu no seu ministério por tempo um pouco mais dilatado, conseguindo retirá-las, e procedeu de maneira semelhante, levando-as à comunicação atormentada por meio dos dois médiuns em concentração, condição essencial para a ocorrência feliz. Quando a agitação se apresentou maior e mais angustiante, o mentor falou-lhes: nada permanece conforme nossos caprichos, porque a vida tem uma finalidade sublime, e mesmo quando o ser humano se compromete com a desdita, é-lhe concedida a oportunidade redentora. A compaixão do Pai pelos filhos enganados ultrapassa a tudo quanto a mente humana é capaz de conceber. Desse modo, é chegado também o momento de ambos que, a partir de agora, enfrentarão as consequências da própria incúria, a fim de despertarem para realidades novas e inadiáveis. Inutilmente o mal permanecerá na terra, e o seu curso, por mais longo se apresente, será sempre de breve duração, porque somente o bem possui caráter de permanência, por proceder de Deus. Seduzidos pelo seu sicário, ainda rebelam-se por haver perdido a exploração energética do nosso pobre equivocado, sem dar-se conta de que todos merecem misericórdia e compaixão no estado em que se encontram. Nossa preocupação, neste momento, é com vocês, irmãos queridos, desde que largos já se fazem os tempos dessa brutal deformação que os degrada. A melhor conduta, neste instante, é o abandono da ideia de vingança, assim como a do prazer criminoso que os transformou em degenerados diante das divinas leis. Na pausa inevitável, podíamos captar-lhes as ondas de revolta e de indignação, bem diferentes dos dois anteriormente atendidos. O benfeitor prosseguiu: impossível a treva resistir à luz e o ódio contrapor-se ao amor. A vitória, sem dúvida, será sempre do eterno bem. Agora adormeçam, repousando um pouco, em face do desvario que os consome. Logo mais será novo dia e a oportunidade que surge a bênção em comum em favor da felicidade futura de suas vidas. Mantenham-se em paz, porquanto ninguém foge por tempo ilimitado em relação ao próprio destino, fruindo de plenitude que todos alcançaremos um dia. Deus os abençoe, irmãos queridos. Repetiu-se o procedimento realizado em relação aos anteriores socorridos. Terminada essa tarefa, o mentor acercou-se de Anacleto e despertou com palavras suaves e gentis. Visivelmente atordoado, com faces congestionada, no desar que sofria, interrogou: estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação? Muito calmo, Dr. Bezerra respondeu-lhe: o amigo encontra-se em nosso santuário de amor e de caridade. O tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da divina justiça por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos. A resposta oportuna fê-lo acalmar-se e dar-se conta de que se encontrava em desdobramento espiritual na sociedade em que era diretor. Conscientizando-se e percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, foi tomado pelo pranto em quase desespero, reclamando: as trevas tomaram conta de mim. Encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel, e já por um bom tempo, não assumo a atitude de mártir ou vítima de abandono, elucidou o amorável mentor, quando o irmão sabe, perfeitamente, que tem sido responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade da insânia moral que se vem permitindo. A voz era enérgica, necessária para o despertamento do embusteiro, que agora se passava como esquecido da providência. Ato contínuo, o mentor explicou: aqui estamos tomando providências para minimizar os danos causados pelos descalabros do caro irmão, também com o objetivo de chamá-lo a atenção para a responsabilidade dos seus compromissos, de modo a mudar de conduta e, dessa forma, libertar-se das trevas, sim, que o tem envolvido por anuência total de sua parte. Onde está a sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e a firmeza da fé,
Se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para um trabalho que é pilote de sustentação na edificação do espiritismo na Terra. Não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se podem abandonar graves responsabilidades sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Portanto, mude o foco do seu pensamento e conversemos. O paciente, que despertava emocional e psiquicamente para aquilatar os disparates que se vinha permitindo, foi tomado pelo pranto natural de arrependimento, manifestando o desejo de recuperar a paz. Enfrentando a realidade com lucidez, ouviu o bondoso guia informá-lo. A partir deste momento, embora permaneçam as situações de sintonia com os espíritos malfazejos aos quais se tem entregado de boa mente, receberá também o nosso auxílio, a fim de que se possa libertar da sua influência perniciosa, reencontrando o rumo. A oração e a disciplina moral deverão constituir roteiro de segurança, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doente e prejudicial. Reconquiste o caminho perdido, avançando com harmonia interior pela senda redentora ao lado dos amigos e cooperadores, sem transformar-se em abismo ou impedimento à realização dos elevados objetivos espirituais que nos dizem respeito. Agora, repouse e preserve a lembrança deste momento que deverá ser-lhe inolvidável. Amanhece-lhe a oportunidade nova que deverá ser aproveitada com sabedoria. Deus o abençoe. Envolvido em enternecimento e harmonia, Anacleto adormeceu sem convulsão, em paz, sendo conduzido de retorno ao lar por nosso Jesus Gonçalves e outro auxiliar da atividade mediúnica. 8. Aprofundando os conhecimentos. Na pausa que se fez natural, Dr. Bezerra elucidou: provavelmente, alguém estará perguntando-se por que não desembaraçamos o nosso irmão da presença perturbadora do ser ovoidal que se lhe vincula por intermédio do chakra coronário. Explicarei que se trata de medida saudável e preventiva em relação ao seu reequilíbrio. Quando alguém sofre a indução malévola de espíritos desse teor, a sua organização psicofísica permanece intoxicada pelos fluidos venenosos aspirados, adaptando-se às circunstâncias doentias. Se, de repente, é liberada desse tônus enfermiço, sofre um colapso de interação mente-corpo e o paciente pode tombar na perda de memória, em alucinação, em distonia emocional. Desse modo, o processo de recuperação deve ser realizado com certa morosidade, facultando ao corpo adaptar-se à nova ingestão de energias, ora saudáveis, que eliminarão as sequelas deixadas pelos tóxicos destruidores. Nosso irmão despertará com vagas lembranças do nosso encontro, nauseado, mas indisposto, no entanto, com real interesse pela mudança que se lhe deve operar no que diz respeito à conduta mental e moral. O caminho do vício é tortuoso e ingente, causando muitos danos a todo aquele que o percorre irresponsavelmente, sedento de prazeres mórbidos. A verdadeira saúde inicia-se no pensamento dignificante que constrói vigorosos combatentes psíquicos sempre em vigilância e na posição de luta contra os vírus produzidos pelos adversários do bem, que invadem a organização celular das criaturas levianas, sustentando-as nas aspirações doentias a que se adaptam e nas quais se comprazem. Utilizando-se o ser humano da oração e dos pensamentos edificantes, são criados antivírus específicos que o defendem da contaminação prejudicial. E sempre de bom alvitre a manutenção do equilíbrio mental de onde procedem as energias compatíveis com a onda vibratória elegida para a vivência existencial. O excelente amigo silenciou por um pouco, e logo voltou a elucidar: estamos a serviço de Jesus, e é natural que todos aqueles que se lhe transformam em adversários, por essa ou aquela razão, tenham-nos na condição de inimigos, porque lhes constituímos impedimento aos planos de expansão e de vitória nos seus empreendimentos infelizes. Nosso irmão Anacleto vem sendo vítima da própria incúria, por não ter resistido aos impulsos submetidos à sua fé espiritual, mas não superados. Com a viuvez e a solidão, para as quais não estava preparado, abriu espaço para os devaneios mentais, primeiro passo para a adoção de tormentos de toda a ordem, sendo assediado por sectários do Rabino Eliashim Ben Sadok, de que nos recordamos. Ele próprio, desde que foi desmascarado em encontro passado com os mensageiros do Senhor, prometeu lutar contra os cristãos novos, conforme já vinha fazendo, porém, agora, investindo todas as forças, de modo a impedir, na sua presunção, a conquista dos corações pela doutrina kardeciana. Assim,
Procurou várias instituições dedicadas à prática e à vivência do espiritismo, elegendo esta, em razão do seu elevado programa cristão e sua vinculação ao pobrezinho de Assis, para prosseguir na luta feroz, estigmatizando-o e levando-o à eclosão de escândalos prejudiciais ao pensamento doutrinário. Percebido o seu plano maldito pelo nosso irmão e pelos trabalhadores espirituais que dirigem a sociedade, os mesmos recorreram a São Francisco, com